é um baita atacante, né? Um jogador de muita velocidade, é um jogador de muita destreza, né? Muito rápido, muito ali efetivo ali nas bolas de linha de fundo. Pois é, tem notícia e tem notícia muito boa para a torcida do Vasco em relação a contratações, em relação a reforços, e já vou antecipar, tá? Para mim, reforços de peso. Vasco pode estar fechando a contratação de lateral esquerdo, ex-Botafogo, que está jogando lá na Inglaterra, e aí a contratação de um atacante que vou falar para vocês, se chegar realmente, se o Vasco fechar essa contratação, na minha opinião, vai ser um dos melhores atacantes do futebol brasileiro de 2026, e a notícia é que o jogador está muito próximo de assinar contrato aí em definitivo com o Gigante da Colina. Então, quer saber quem são esses dois jogadores? Já fica a dica, acompanhe o nosso vídeo aqui até o final para não perder nenhuma informação, nenhum detalhe aqui do que a gente vai estar trazendo para vocês sobre essas duas negociações. Então bora, né, falar sobre essas negociações. Como vocês sabem, né, o Vasco está com muitas movimentações de mercado, tem a situação do Ryan, que acabou tendo uma reviravolta positiva, né? Inclusive, situação aí que pintou agora pela manhã dessa segunda-feira é que mais dois clubes entraram na disputa aí pela contratação do Ryan, né? A gente sabe que o Bournemouth da Inglaterra tinha uma proposta em mãos, né, de 35 milhões de euros, mas o Vasco pediu mais tempo, né? O Vasco não quis aceitar de imediato aí os valores oferecidos pelo clube inglês, e aí entrou mais um clube inglês na jogada, que é o Newcastle, né, da Inglaterra, um gigante inglês, né, um clube super tradicional, entrou na disputa pelo Ryan, e o outro clube aí que também entrou na disputa de cabeça, né, entrou aí para tentar tirar o Ryan da Europa, é o time do Al Hilal, dos Emirados Árabes, né? A gente sabe que os árabes têm muito dinheiro, né? Muitas vezes eles abrem os cofres ali para tentar, né, convencer atletas europeus a irem jogar na Liga Árabe, e pois é, parece que a torcida do Al Hilal está fazendo de tudo para convencer ali, né, os donos, né, da equipe árabe a fazerem uma proposta aí que pode chegar até 60 milhões de euros para tirar o menino Ryan do Vasco da Gama. Mas, por hora, o Ryan fica, né, pelo menos aí pelas próximas semanas. Parece que o Ryan não vai sair do nosso Gigante da Colina, e inclusive deve ir a campo aí nessa quarta-feira contra o Flamengo, né, no Clássico dos Milhões. Mas, falando agora sobre essas duas contratações, né, lembrando que o Vasco está negociando aí, está muito próximo de acertar com o atacante Brenner, tem uma negociação com o centroavante argentino Von Bergar, né, uma negociação que também pode caminhar para um desfecho positivo ainda essa semana, mas aí, agora no comecinho da tarde, mais notícias importantes, né, cara? O Vasco está negociando a contratação do lateral cuiabano. Pois é, o cuiabano, que era do Botafogo, né? Foi campeão da Libertadores, foi campeão brasileiro pelo Botafogo, acabou sendo vendido para o Nottingham Forest, né? Lá da Inglaterra, não vive um grande momento por lá, mas vou falar para vocês, tá? Cuiabano é um baita jogador, chegando aqui no Vasco, com certeza absoluta, estaria brigando aí pela titularidade, né? O Vasco parece que já fez uma consulta ao empresário do atleta, né? Que sinalizou positivamente para o retorno ao futebol brasileiro, né? Parece que o Vasco vai formalizar uma proposta de empréstimo com opção de compra aí pelo atleta, né? Então, negociação interessante, né? Vejo com ótimos olhos aí essa possibilidade do cuiabano ao futebol brasileiro, né? Um jogador que está acostumado, né, já à Liga Brasileira, recentemente foi muito, mas muito bem utilizado no Botafogo nas últimas temporadas, e aí, né, nessa transferência para a Inglaterra acabou não se adaptando de imediato, e até por esse motivo tá aí gostando da possibilidade de voltar ao Brasil aí para vestir a camisa do nosso Vascão. Então a gente vai buscar mais informações, a gente vai buscar mais detalhes dessa negociação para tentar soltar um vídeo para vocês ainda hoje, né? Provavelmente ali por volta das 8 horas da noite aqui no nosso canal, mas notícia importante aí sobre o lateral cuiabano que pode estar chegando ao nosso Vascão. E aí, a outra notícia, cara, que é uma notícia que eu vou falar para vocês, tá? Muita gente não conhece o jogador, muita gente não sabe quem é esse atleta, mas eu bato o martelo e cravo para vocês. Contratação de peso que está muito próxima de ser concretizada pelo Vasco da Gama, e para melhorar, o Vasco está dando uma rasteira, o Vasco está dando um chapéu em nada mais, nada menos do que o Boca Juniors. O Boca Juniors, ele estava ali, ó, com um contrato na mão
para assinar aí a compra desse jogador junto ao Atlético Nacional da Colômbia. E aí o que aconteceu? O Admar Lopes entrou na jogada, né? O Admar Lopes atravessou a negociação do Boca Juniors, entrou em contato diretamente com o empresário desse atacante colombiano. Vou falar um negócio para vocês, está na moda jogador colombiano no Vasco, mas que bom, né? Porque esse aí é um baita atacante, né? Um jogador de muita velocidade, é um jogador de muita destreza, né? Muito rápido, muito ali efetivo ali nas bolas de linha de fundo. Tô falando do Marino Inestrosa, né? O jogador do Atlético Nacional, o jogador da seleção colombiana, titular da seleção colombiana, inclusive, né? Um jogador que, como eu falei, estava sendo negociado por 5 milhões de euros ali para o Boca Juniors. Aí o Admar sinalizou com uma proposta superior, né? Parece que o Vasco fez uma oferta de 6 milhões de euros ali para tirar, né, o Inestrosa do Atlético Nacional. O Atlético Nacional gostou do que ouviu, né? Se interessou pelo fato do Vasco estar oferecendo 1 milhão de euros a mais do que o Boca Juniors, e o Inestrosa achou muito bom também, porque hoje o futebol brasileiro, querendo ou não, tá na vitrine, cara. Hoje o futebol brasileiro, o jogador que vem para cá e se destaca, ele tá muito mais próximo de uma transferência para a Europa do que o futebol argentino. Querendo ou não, hoje os times argentinos, o Boca e até o River Plate, né, que são os dois maiores argentinos, não chegam na Libertadores com status ali de favoritos ou com status aí de estarem brigando pelo título. E a gente sabe que o futebol brasileiro, mesmo o Vasco, que não está jogando uma Libertadores, cara, o nível de investimento é muito mais alto, né? Se você pegar a folha salarial do Vasco hoje e comparar com a do River Plate e comparar com a do Boca Juniors, é 3, 4 vezes superior, mesmo o Vasco não jogando uma Copa Libertadores da América. Então o jogador se interessou demais e a informação é que os detalhes estão sendo concretizados e que essa negociação pode ser aí efetivamente positiva já nas próximas horas. Então a gente está falando de Brenner chegando ao Brasil nos próximos dias da Itália, o Inestrosa que pode estar chegando da Colômbia aí a qualquer momento, tem o Vombergar, que é o jogador argentino que também pode estar chegando para a composição de elenco, e uma informação importante trazida pelo nosso colega Lucas Pedrosa é que o Vasco ainda está atrás de um zagueiro e de um volante. Então estamos falando de mais 2 contratações, além dos nomes que eu acabei de citar aqui agora, como por exemplo do Cuiabano também para a lateral. Então, cara, notícias boas, né? O Admar, na última coletiva que ele deu uma desconversada, não quis deixar, né, muita coisa no ar, mas as coisas agora começando a se encaixar, né? E com a notícia que o Ryan pode ficar, obviamente a gente fica ainda mais feliz e contente aí com tudo que está acontecendo dentro do Vasco nesse momento. Se inscreva no canal, ative o sininho e não perca nenhuma notícia do nosso Vasco da Gama.